Queridos irmãos, graça e paz do Senhor, nós estamos aqui no culto no lar. Hoje eu estou acompanhado aqui da Feliste, minha gatinha, minha companheirinha, minha mocinha, como eu gosto de brincar com ela, está aqui conosco. Eu gostaria de falar de um texto de forma muito profunda ao coração dos irmãos, que se encontra em 2 Crônicas 7,14, que diz assim, ó: Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto, meus amados irmãos, sempre esteve na lembrança dos israelitas pós-monarquia, né? Sempre que eles passavam por dificuldades, se lembravam dessa maravilhosa verdade. Isso aqui é uma aliança que o Senhor vai fazer com Salomão. Então, foi assim, por exemplo, nos tempos de Ezequias, de Josias, de Neemias. Assim, ao perceberem a ausência de chuva, a seca nos campos, a corrupção nas cidades e a opressão dos demais ricos, esses homens de Deus voltaram os seus corações para buscar ao Senhor e clamar a Deus pelo cumprimento da sua promessa. Nenhuma dessas pessoas se frustrou com o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, chegou o tempo, chegou a hora, mais do que nunca, de clamarmos ao Senhor, oportunidade de buscarmos a presença do Senhor. Somente o Senhor pode nos dar a orientação, somente o Senhor pode nos dar aquilo que precisamos e necessitamos e também passar desse momento, desse contexto que estamos vivendo, de dificuldade, passando por essa pandemia do coronavírus, assim como nos tempos antigos, como eu acabei de dizer, no tempo do Ezequias, de Josias, de Neemias, de pessoas relevantes na palavra de Deus, que buscaram ao Senhor em contextos diferentes, porém que traz o mesmo contexto de hoje. Nenhuma dessas pessoas se frustraram. Foi exatamente no tempo de Ezequias, Josias e Neemias que Israel vivenciou um dos seus maiores avivamentos. Queridos, é hora de acordar, é tempo de acordar, é tempo de saber que é o momento mais do que nunca de buscar a face de Deus. Durante o reinado do rei Ezequias, o templo foi reaberto, o serviço foi reorganizado, a Assíria foi derrotada e Jerusalém teve grande prosperidade. Nos tempos de Josias, o avivamento trouxe as pessoas desviadas de volta para os caminhos de Deus e os israelitas se reuniram em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Contam os registros que nunca se celebrava a Páscoa de Israel semelhante a esta celebração que foi realizada desde os tempos do profeta Samuel. 2 Crônicas 35:18 vai dizer isso. Tal foi a festa realizada para a glória do Senhor. Quando Neemias chegou em Jerusalém, a cidade estava completamente destruída, conforme eu trouxe uma reflexão em Neemias capítulo 4, que ele vai começar a reconstruir os muros, de Jerusalém. Mas Deus derramou um avivamento tão impressionante naquele povo, e em tão pouco tempo, as pessoas começaram a se voltar para Deus. Tenho observado também, dentro desse contexto, que as pessoas têm voltado, têm buscado mais a presença do Senhor, tem levado isso para um lado mais espiritual, tem espiritualizado as coisas. E isto é, positivo, isso é relevante. Precisamos acordar no sentido de buscar mais a presença de Deus. Não sinta maçante em ler a palavra, não sinta maçante de estudar a palavra, sinta prazer, sinta alegria. Querido, nós estamos meditando nessa noite, falando de pessoas relevantes na palavra de Deus. Houve grande avivamento em contextos diferentes. Isso está acontecendo também nos dias de hoje. Deus respondeu com vida, prosperidade, alegria, força e poderoso avivamento e clamor dos seus servos. Precisamos clamar a presença do Senhor, precisamos ouvir a voz do Senhor para sermos correspondidos às nossas orações. Nós precisamos buscar o Senhor. A história do povo de Israel foi mudada porque algumas pessoas decidiram colocar em prática esse texto, 2 Crônicas 7,14. Meus queridos, o mesmo encorajamento que essa palavra trouxe aos homens do passado deve trazer para nós também nos dias de hoje.
Deus não aboliu a sua palavra e a sua promessa jamais deixou de ser verdadeira. O que ele prometeu no passado, ele promete no presente. O que Deus proclamou ao povo de Israel, ele proclama milhares de anos depois aqui no bairro Morada do Contorno, aqui na cidade de Resende, aqui no estado do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Meus amados irmãos, a igreja resgatada pelo sangue de Jesus Cristo, a igreja recebeu de Deus a responsabilidade de mudar a história da sociedade. Conforme eu falei hoje pela manhã, nós precisamos ser relevantes. Amem uns aos outros, propaguem o evangelho, orem uns pelos outros. Vamos continuar utilizando nossas mídias sociais para que isso ocorra. O mundo não será verdadeiramente transformado através da política internacionais. Os países não serão de fato mudados pelo desenvolvimento tecnológico e o crescimento na educação. Posso falar uma coisa? Tenho certeza que vocês vão concordar comigo? A qualquer momento podem descobrir a vacina, a cura para o coronavírus. Mas eu já tenho a cura aqui em meu coração, Jesus Cristo. Lógico, nós vamos precisar tomar vacina para ficar imunes. Mas eu creio no poder de Jesus Cristo. Eu creio no nome, no sangue de Jesus Cristo, que pode nos livrar de todo mal. Mas é o momento de sermos avivados no Senhor, de acordarmos nesse tempo e saber que Deus usou profetas, homens de Deus e igreja para poder avivar a sua cidade, para poder avivar o seu bairro, para avivar o contexto que estava vivendo. Nós precisamos acordar como igreja hoje para avivarmos aonde nós estamos. Levem palavras de bênção. O Deus que servimos é fiel e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, querido. Receba essa palavra de bênção na tua vida. Busque o Senhor de todo o teu coração. Meus amados, nós podemos ver a triste situação do Brasil e do mundo. Nós estamos ouvindo a todo instante. Se você ligar a televisão, você vai ver só a notícia que traz tristeza ao nosso coração, mas existe um clamor. Até mesmo a natureza criada aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, Romanos 8:19. Os olhos de todo o universo estão colados na igreja e o mundo aguarda uma solução. E a solução vem do alto, a solução vem de Deus. Jesus Cristo pode mudar a minha e a sua história. Meu amado irmão, a vacina já está pronta. Jesus já providenciou isso para a gente. Deus sara esta nação. Nós precisamos continuar clamando ao Senhor de todo o coração, buscando a tua face, de forma íntima, de forma profunda e fazendo a diferença no meio que nós estamos vivendo. E é tempo de cada membro da igreja se vestir de pano de saco e cinza, rasgar o seu coração e apregoar um santo jejum em favor de cada nação. É tempo da igreja brasileira, nós, acordar do mórbido sono que nós estamos, deixar de lado as desavenças, a picuinha, a fofoca, a inveja, a maledicência e nos arrependermos de forma inativa, de forma fidedigna ao Senhor e suplicar a graça de Deus com coração e oração e também com jejum. É tempo de acordar, igreja. Precisamos caminhar. Precisamos avançar. Que essa reflexão possa ir de encontro ao teu coração. É tempo de acordar. É tempo de avançar. É tempo de sinalizar como igreja que nós somos diferentes. Porque nós temos um coração que clama a um Deus vivo que pode mudar a história e o contexto desse momento, da nossa cidade, do nosso bairro, do nosso estado, da nossa nação. Que Deus te abençoe, querido. Em nome de Jesus Cristo, seja grandemente abençoado.